Quando Deus abre a porta e você passa corajosamente através dela, e outra porta, e mais outra porta, e outra porta, e outra porta, é ilimitado e vai acontecer como uma avalanche nesses últimos dias. E eu estou te dizendo que a sua vida vai ficar muito emocionante quanto mais perto nós chegamos ao fim. Ok, Apocalipse capítulo 3. E estamos na igreja da Filadélfia. Apocalipse 3, versículo 7, eu creio, certo? Sim. E para o anjo da igreja na Filadélfia escreva: estas coisas diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Primeiramente, a igreja da Filadélfia é chamada de a igreja do amor fraternal. Nós paramos aqui na última vez, mas eu quero enfatizar algo que eu acredito que é fenomenalmente importante. Jesus disse. Agora, a igreja da Filadélfia é uma igreja que passa pelo arrebatamento. A igreja da Filadélfia é uma igreja que você vai ver em um minuto tem uma promessa fenomenal para ela. E esta é a revelação que nós vamos ver no final disso. Mas a primeira coisa que queremos ver é que o que agrada a Deus sobre a igreja da Filadélfia, acima de qualquer coisa, é que eles eram uma igreja que amava uns aos outros. Jesus disse estas palavras: e eles saberão que vocês são meus discípulos, pois vocês têm amor uns pelos outros. Agora eu quero que você pare e pense sobre isso. Eles disseram, é desse jeito que eles lá fora vão saber que nós aqui pertencemos a ele lá em cima. Porque você pode citar um monte de escrituras. Não é o que ele disse. Porque você não fuma, nem masca tabaco, nem sai com aquelas que fazem isso. Não é o que ele disse. Tudo isso é bom. Mas ele diz, isto é, esta coisa, esta única coisa vai provar que você pertence a Jesus Cristo. E esta coisa é isso. Vocês amam uns aos outros. Vocês amam uns aos outros, seja jovem ou velho, você ama um ao outro. Seja um negro ou branco ou marrom, você ama um ao outro. Seja um homem ou mulher, você ama um ao outro, sabe? O pessoal lá atrás, o pastor Anderson me disse que nossas redes sociais, nas últimas semanas, elas dispararam. Elas dispararam. As pessoas estão assistindo nossos vídeos e ouvindo nossas pregações e elas falaram, houve que eles pregaram algo e eu disse em um dos cultos, e eu disse isso, eu não sei se é exatamente isso, mas eu disse, não há batistas indo para o céu. Os assembleianos não vão para o céu, os luteranos não vão para o céu. Não há pessoas brancas indo para o céu, negros indo para o céu, os filhos de Deus vão para o céu. Os filhos de Deus vão para o céu. E as pessoas começaram a falar, bem, os batistas não vão para o céu. Eles comentavam, como você pode dizer isso? Como pode dizer isso? E sabe, ouça os próximos 2 segundos. Mas sabe, no cristianismo, veja, quando eu não sei se eu compartilho isso ou não, mas quando eu fui salvo e sabe, eu era um traficante de drogas, um viciado em drogas que saiu de Flagstaff, Arizona, fugindo da lei, e eu estava vendendo drogas para um agente da narcotráficos. E eu fugi para me esconder e descobri que haviam expedido 7 mandados para minha prisão, e eu consegui um emprego em um lugar, e a dona era uma diaconisa da igreja dela. Ela nunca tinha me falado sobre Jesus, nunca me falou sobre o reino de Deus, ela nunca me contou sobre o amor do Senhor. Mas um dia eu voltei ao trabalho e eu disse, sabe, eu fui salvo ontem à noite. E olha, vocês não vão acreditar, ontem à noite eu fui à igreja, eu entreguei a minha vida ao Senhor e Jesus veio ao meu coração. E ela me perguntou, que denominação? Ela não disse, louvado seja Deus, que denominação? E eu disse, aquela que tem Jesus nela. Veja,
Não haverá uma fila de batistas aqui, e presbiterianos fazendo fila aqui, e luteranos alinhados aqui, e a New Beginnings vai estar na frente, nós sabemos disso. Isso é óbvio, mas não vai haver uma fila de pessoas brancas, ou uma fila de pessoas negras, ou fila de pessoas marrons, e filas de homens, e filas de mulheres. Sabe, todos nós somos famílias de Deus. O reino dividido contra si mesmo não vence, mas todo o poder da unidade. O poder da unidade. Eu posso te falar algo? Nós estamos trabalhando agora para que nesta época do ano que vem nós façamos uma marcha da unidade. Para reunir as igrejas e denominações, judeus e gentios, para nos reunir. E nós vamos chamar de... Como você disse que chamaria? A união da luz. Vamos derrubar os muros e vamos todos fazer uma grande marcha com milhares de pessoas dizendo, sabe, nós amamos uns aos outros. A Bíblia diz, uma das escrituras favoritas da Tis, onde há unidade, eu vou ordenar a minha bênção aqui. Eu me lembro da primeira vez que T.D. Jakes veio e pregou na nossa igreja quando estávamos em Portland. E depois ele me disse, você tem que mostrar a sua congregação na televisão. E eu disse, por quê? E ele disse, meu Deus, Larry, há pessoas brancas, pessoas negras, pessoas marrons, há pessoas que são empresárias e outras das ruas. E ele disse isso e sabe, um dos maiores elogios que eu já recebi em toda a minha vida veio de alguém que foi para a igreja do T.D. Jakes. E ele disse uma vez para o pessoal dele, ele disse, nós estamos tentando construir grandes igrejas. O pastor Larry está tentando construir grandes pessoas. E isso acontece quando nós nos unimos. Nós não devemos ser divididos. Sabe, nós estamos vendo através de um vidro escuro, estamos todos aprendendo a palavra de Deus, mas devemos ser mais unidos na manhã do domingo do que em qualquer outra hora. Eles lá fora saberão que nós aqui pertencemos a Ele lá em cima por uma coisa, porque amamos uns aos outros. Sabe, eu vou te dizer, eu vou ser honesto com você. Eu não acredito que você possa ser um cristão malvado. O que significa ser um cristão? Ser como Cristo. Eu acredito que você possa ser uma pessoa religiosa. Mas você não pode ser uma pessoa ruim, parecida com Cristo. E, sabe, quando eu fui salvo, sabe, eu não sabia nada sobre religião, mas, meu Deus, eu conhecia tantas pessoas que parecia que elas foram batizadas em um suco de limão em vez de ser batizadas no Espírito Santo. Quer dizer, elas tinham raiva de todo mundo, elas eram negativas sobre tudo. Na igreja do amor fraternal, se dissermos que amamos a Deus e não amamos uns aos outros, nós somos mentirosos. E a verdade de Deus não pode entrar em nós. Jesus disse, eu lhe dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Sabe, você sorri para alguém quando eles chegam em você para um momento para apertar as mãos de estranhos. Tão bom te ver, qual é o seu nome, como você está? Ser gentil vai fazer mais pela vida dessa pessoa do que qualquer sermão que eu poderia pregar. Amém? Amém? Eu sei que isso parece religioso, mas eu vou dizer de qualquer maneira. Os cristãos devem ser pessoas boas. Amém? Os cristãos não devem ser as pessoas mais cruéis do quarteirão. Os cristãos não devem ser as pessoas mais reclamonas do trabalho. Os cristãos devem ser as pessoas mais agradáveis de se conviver. Porque nós temos Cristo vivendo dentro de nós. Amém? Eu não me lembro se falei com vocês, mas é algo ótimo, sabe? As pessoas me perguntam o tempo todo, Pastor Larry, qual é a primeira... Me perguntam isso o tempo todo. Quando as pessoas começaram a ser introduzidas, especialmente pastores, às raízes judaicas, eles sempre me perguntam qual é a primeira coisa que mudou quando você começou a estudar as raízes judaicas da Bíblia. E eu digo simples, eu aprendi como tratar as pessoas. Eu aprendi como tratar as pessoas. Que nós devemos amar uns aos outros. E não ser maus uns com os outros, não ter falta de perdão uns com os outros. Nós precisamos ser gentis, digam gentil, uns com os outros. Sabe, eu estava pensando sobre isso. E eu quero falar disso porque eu recebi uma tremenda revelação no final, mas eu estava pensando sobre isso aqui. Bom, esta igreja, a igreja da Filadélfia,
que Deus recompensa de maneira inimaginável, e eu vou falar disso, e eu espero, antes de acabar, eu comecei a pensar sobre onde estamos agora. Sabe, nós estamos entre a Páscoa e o Pentecostes. Nós estamos entre a Páscoa e a ressurreição de Jesus e o Shavuot. E há 49 dias são 7 semanas. E então, quando chegarmos ao Shavuot, e estamos na metade, eu acho que estamos no dia 15 hoje. Hoje à noite faz 16, certo? E quando chegarmos ao Shavuot, quando chegarmos ao Pentecostes, Deus refresca o Espírito Santo em nós. Mas também no dia de Pentecostes, receba isso. No dia de Pentecostes é quando Deus traz o principal milagre de bênção financeira em sua vida. Isto é o que a bênção das primícias do Pentecostes é. E há uma bênção financeira na Páscoa. Nós fizemos uma oferta de cevada. Eles faziam uma oferta de cevada, que é a oferta dos escravos, que era a oferta dos animais, que é com que eles alimentam os animais. Mas no Pentecostes nós ofertamos sobre as primícias. Damos uma oferta nossa, uma oferta dupla, porque nós passamos de governadores pelo mundo, pelo Egito, para entender que Deus é o nosso Jeová Jiré, nosso provedor. E agora nós somos a cabeça e não cauda. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Bem, eu tenho que falar disso, por isso então eu vou ler isso. Deixe-me falar disso rapidamente. Eu estava lendo isso e eu cheguei no fim e eu disse, Tiz, eu estou sentindo falta de algo. Eu não estou vendo o que é isto que você está dizendo. Eis a primeira coisa. Deus diz, eu vejo isso e você tem pouca força, e eu já falei disso antes, mas ele diz, você tem pouca força. E da primeira vez que você lê isso, você pensa, será que Deus está insultando-os? Sabe, se você ler isto do jeito que está escrito na leitura em hebraico, isso é algo extremamente positivo. Ele diz, Deus diz, a razão pela qual você está sendo tão abençoado é porque quando eu abro as portas, você sabe que não é você que está abrindo essas portas, sou eu. Agora, nós falhamos nisso, porque o orgulho vem antes da queda. Se nós formos orgulhosos, se nós dissermos, cara, eu consigo fazer isso e consigo fazer aquilo, veja os meus negócios, o meu trabalho, o orgulho sempre precede a queda e um espírito arrogante precede a destruição. Deus diz que ele resiste. Quantos sabem que já é difícil bastante lutar contra o diabo? Certo? É difícil bastante lutar contra o diabo. Eu não quero ter uma luta contra Deus também, mas a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Agora, eu não sei, eu não quero, e Deus faz assim. E de repente você diz, quer saber? É pela graça. É pela graça. Grite graça, Zorobabel. Mas a outra coisa nisso, isso é uma pequena parte do que eu estou para falar. A outra parte é quando eles entendem que eles têm pouca força. Não apenas eles entendem que precisam. Aqui está uma palavra profética para nós hoje. Eles não apenas entendem que Deus é quem faz tudo, eles entendem que eles precisam da unção de Deus e o poder do Espírito Santo. E eu vou falar rapidamente a última coisa que nós perdemos isto na igreja. Nós perdemos, a Bíblia diz, quando você entrar na minha casa, sabe, se você vem à minha casa, há regras em minha casa, certo? Há regras. Deus diz, quando você entrar na minha casa, levante suas mãos, grite com uma voz de triunfo, tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Sabe, eu digo isso brincando, mas eu sou muito legal para louvar a Deus, então deixe Deus tirar o seu fôlego. Eu sinto o Espírito Santo. Então, nós precisamos do poder do Espírito Santo, certo? Nós precisamos chamar isso de volta para a igreja no mundo. Nós precisamos disso em nossas vidas agora, mais do que em todos os outros tempos, ok? Agora, veja isso, há uma pregação inteira aqui, mas eu falo disso depois. Ele disse, vocês não negaram o meu nome, mantiveram a minha palavra, ok?
Em dias e em uma era onde nós ouvimos sermões assim, sabe, é o que está escrito, mas isto já tem 2.000 anos, já tem 3.000 anos, ele não muda, eu não tenho vergonha de ser filho de Deus, eu não tenho vergonha do nome de Jesus, eu não tenho vergonha do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu não me escondo quando eu estou em público e em um avião, eu oro pela nossa comida, eu oro em voz alta e eu digo, você quer que eu ore pela sua comida também? Pai, em nome de... Eu não tenho vergonha. Sabe, porque eles estão tentando eles estão tentando te envergonhar, especialmente em nosso sistema escolar. E eu tenho que falar disso rápido, especialmente em nosso sistema escolar. Ensine seus filhos a se orgulhar do nome de Jesus. Ensine seus filhos a se orgulhar do reino de Deus. Amém? Deixe-me seguir em frente rapidamente, porque eu quero chegar ao ponto principal. Agora, ok. Só um segundo aqui. Ele disse que escreveu a sinagoga de Satanás. Esta é uma escritura que o diabo usou durante anos contra o povo judeu. Ele disse a sinagoga de Satanás, que dizem que são os judeus e que não são. Sabe, isso não é contra as sinagogas, não é contra os judeus. Isso é sobre pessoas que se levantaram para ser líderes espirituais, mas eles não eram verdadeiros líderes espirituais. Amém? Nós vemos isto em profecias nas nossas vidas hoje. Quantos pastores nós temos visto inventando doutrinas loucas, que inventam ensinamentos loucos e eles estão caindo. Eu vejo essas coisas e ouça, nós nunca devemos nos alegrar sobre um ministério que cai. Porque isso é um soco no olho. Isto não é apenas um soco no olho para o reino de Deus. Isto machuca pessoas. Mas nós vemos isto e há um grande ministério que tem feito grandes coisas e eles estão passando por momentos ruins. E nós vimos um documentário sobre eles na televisão e foi o que me atingiu. Foi isso que me pegou. Eles estavam entrevistando uma jovem e ela foi supostamente abusada por um dos líderes ou algo assim. E o entrevistador, que não é um cristão, diz, bem, por que você foi para aquele lugar? E ela disse toda a emoção, a música, a energia. E eu pensei, ela nunca disse, eu vim para esta igreja ou para este ministério por causa da presença de Deus. Por causa da unção de Deus, por causa da palavra de Deus, foi por causa da energia, e nós precisamos de energia. Precisamos de energia. Precisamos de luz, precisamos de boa música, mas mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos da palavra de Deus, da presença de Deus, da unção de Deus. Caso contrário, nós somos apenas um grupo que se reúne. Amém? Então, veja isso. Então ele continua, porque você tem, agora aqui é onde eu vou encerrar, porque você guardou os mandamentos, ordenando-a preservar, porque você guardou os mandamentos, você não se desviou, você não deixou de lado, você guardou os mandamentos para preservar. E eu vou falar disso bem rápido. Ele diz, eis a recompensa, número 1, a primeira recompensa é que você passa pelo arrebatamento. Você não vai querer estar aqui e perder o arrebatamento. Amém? Eu vou passar por isso porque eu quero chegar na parte principal. Você passa pelo arrebatamento. E ele diz, eis que venho depressa. E eu vou fechar aqui. Preparando para encerrar. Eu fingindo que vou encerrar. Bom, isso não se encaixa como mentira. Ele diz, eis que venho depressa. Você olha para essa palavra, depressa. Não significa que vai acontecer amanhã. Isso foi escrito há 2.000 anos. Significa que vai ser uma vinda súbita. E se você observar, eu tenho várias anotações, eu só não tenho tempo, mas se você observar, todos os dias, o nosso país fica mais louco. Todo santo dia. Voltem para quando o Biden foi eleito. E eu não estou sendo político, estou sendo espiritual. Porque eles estão tentando tirar Deus do nosso país.
Eles estão tentando tirar a economia do país. Eles estão tentando tirar as bênçãos do país. Mas eles não podem fazer isso, porque nós somos uma nação debaixo de Deus, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles não podem fazer isso. Eles não podem fazer isso. Então, você tem que escolher de que lado você vai estar. Então, veja, ele diz, eu venho depressa, e se você fosse me perguntar, e eu sei que o servo mau disse que o mestre atrasa sua vinda, o Senhor poderia vir antes de nós dissermos amém para encerrar esta mensagem, mas eu acredito que nós estamos indo para uma temporada de incrível prosperidade, milagres e dons do Espírito. Eu realmente creio, eu realmente acho, eu posso estar errado, mas eu acho que não. E agora você tem que escolher, eu vou ir para o lado do mundo, a maneira do mundo, ou eu vou ser como a igreja da Filadélfia, amando uns aos outros, sem me envergonhar de Jesus. Fique debaixo da palavra de Deus, construa uma igreja debaixo da palavra de Deus, construa sua vida debaixo da palavra de Deus, construa sua família debaixo da palavra de Deus, construa seus negócios debaixo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém? Agora, veja isso, nós temos tudo isso, e me perdoe por estar correndo com isso. E Veja, não toque ainda. Você está dando falsas esperanças. Veja o versículo 11. Eis que venho depressa, retenha o que você tem, segure! Segure! Deixe-me dizer isso, se apegue a novembro, as coisas vão mudar em novembro. Certo? Retenha o que você tem, para que ninguém possa tomar a sua coroa. Oh, há tanta coisa! Aquele que vencer, eu farei dele um pilar no templo do meu Deus. E de lá ele não deverá sair, e eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. Entenda, este é Jesus dizendo, eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Porque Jesus está sujeito a Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E através de Jesus, nós chegamos a este Deus. Jesus é a porta pela qual todo gentil passa para o trono de Deus. E o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Ok, eu tenho 11 minutos, veja isto. Esta é uma revelação fenomenal do fim dos tempos. Ele disse, eu colocarei o nome do meu Deus. Agora, aqui é quando fiquei... Sabe, a primeira coisa que eu observei é que nós sabemos que no céu, sabe, nós seremos cobertos no céu, não há lágrimas no céu e tudo mais. Mas Deus me mostrou isso e eu disse, Tis, eu estou esquecendo algo. E eu voltei, e quando você relê, você entende, sim, e é isso que vai acontecer no céu. Mas Deus não está falando sobre quando nós chegarmos no céu, Ele está falando sobre você que ama uns aos outros, que se mantém firmes. Ele está falando sobre você e eu agora, nesses últimos dias. Agora veja isso, então diga agora. Veja isso, ele diz, o nome do meu Deus. Então eu pesquisei isso na compreensão hebraica e isto é um sinal de propriedade. Em outras palavras, é uma ilustração terrível, mas eu tenho um novo cachorrinho e nós não deixamos sair sem uma coleira com o nome dele, o meu nome e o meu número de telefone, porque se alguém o vir, vão saber quem é o dono daquele filhote. Bem, Deus disse, eu vou colocar o meu nome em você. E ele diz, quando o diabo vier esgueirando ao seu redor, ele vai dizer, esta não é uma pessoa deste mundo, que é uma pessoa do reino de Deus. Aquela pessoa ali, eu tenho que manter minhas mãos longe, porque aquela pessoa é propriedade do Deus Todo-Poderoso. Alguém diga amém. É um sinal de propriedade, é um sinal que diz, não coloque a sua mão. Isso pertence ao Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que ser rápido, então ele diz, minha cidade, e quando eu li isso, ficou claro para mim de que ele está falando sobre imunidade diplomática. Ele disse, eu vou colocar o nome, sabe, há pessoas que são de outros países, mas quando elas vêm para a América, elas têm, eu estou falando certo, John, imunidade diplomática, o que significa que as leis no ambiente delas são diferentes da lei de todos os outros. Eles estão separados, eles conseguem as passagens, eles têm privilégios extras, e Deus diz, eu vou colocar não apenas o meu nome lá,
Mas eu vou deixar a pobreza saber, eu vou deixar o racismo saber, eu vou deixar a doença saber. Não, 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 eles podem estar neste mundo, mas eles não são deste mundo. E eu estou colocando em todos que amam uns aos outros e praticam atos de bondade, eu estou colocando imunidade diplomática em cada um de vocês, e as leis deste mundo não vão te tocar. Porque nós estamos debaixo das leis do Deus Todo-Poderoso e o nosso Deus reina. Alguém grite amém. Agora veja isso. E então ele diz, e eu vou fechar com isso, vou mesmo. Ele diz, e eu vou colocar meu novo nome sobre eles. Eu vou colocar meu novo nome sobre eles. Deixe-me te falar duas revelações que Deus me deu. Número 1, em Apocalipse 19, 2, você pode ler. Diz que no nome do Messias há um nome descritivo que ninguém sabe além dele. Deixe-me te dizer rapidamente o que significa. Significa que nós sabemos que ele é o Rei dos Reis. Sabemos que ele é o Senhor dos Senhores. Nós sabemos que ele é o Jeová Jiré, Jeová Titsikenu, Jeová Mekadesh. Nós sabemos que ele é o grande vencedor. Sabemos que ele é o único que pode tirar moedas de ouro de sua boca, que ele é o único que abre os olhos dos cegos. Ele é aquele que fez tudo o que você coloca a sua mão prosperar em todos os lugares. Nós sabemos disso, mas há um nome que ele vai expor para o mundo através de você, que ninguém nunca ouviu antes. Há algo poderoso que Deus está se preparando para fazer. E eu acredito que o que Deus falou comigo foi para que nenhum homem, ele não quer que ninguém seja perdido, e ninguém será capaz de negar que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele vai se mostrar forte em seu nome, de maneiras que nós nunca, todas as histórias, todos os ensinamentos, tudo o que lemos, mas ele disse, eu tenho algo novo chegando, e amados, eu acredito que está chegando agora, no reino de Deus, e tudo o que temos que fazer é defender o nome acima de todo o nome. Mas há uma segunda parte. Ele diz, eu em meu novo nome. Eu acredito que há algo nele que nós ainda não vimos, olhos não viram e ouvidos não. Eu acredito que o poder de Deus, a bênção de Deus, a abundância financeira de Deus, tudo isso nesses últimos dias, porque nós vamos subir como a igreja gloriosa, nós subiremos como cabeça e não como cauda, nós vamos sair por cima e não por baixo, nós seremos os credores e não os devedores, haverá sinais e maravilhas e milagres. Deus disse, eu vou confirmar a minha palavra, com o quê? Milagres que seguem, milagres em você, milagres para você, milagres através de você. Mas ele diz, eu vou colocar em você o meu novo nome. E quando eu estava orando sobre isso, Deus disse, quando o Senhor tocou Simão, ele passou a ser Pedro a rocha. Quando Abraão, o pai da nossa fé, entendeu que só há um Deus, ele deixou de ser Abrão para ser Abraão. Deus deu a ele, você pode buscar toda a Bíblia, onde Deus dava a alguém que recebia uma nova revelação da aliança, uma nova revelação do poder, da bênção, do amor de Deus, ele dava um novo nome a eles. Então o Senhor disse, eu não apenas vou me revelar, como ninguém nunca viu antes. Você acha que me conhece, mas prepare-se para o que estou prestes a fazer. Mas ele disse, ao mesmo tempo, eu revelo o meu novo nome. Eu vou revelar o novo nome em você. Eu vou te renomear. O mundo diz que você é um perdedor. Deus diz, eu vou mostrar ao mundo que você é mais do que um vencedor. O mundo diz que você está por baixo. Eu vou mostrar ao mundo que você está por cima. O mundo diz que você não pode ser abençoado. Eu vou te mostrar se você vai ser abençoado com uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu vou te dar um nome que ninguém nem sequer sonhou, e eu vou usar você como exemplo da igreja que ama uns aos outros. Se você recebe isso, dê ao Senhor uma salva de palmas como oferta de louvor. Vamos lá, uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel.
Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.